começando aqui, hoje é dia 22 de abril de 2025 e hoje eu acredito que é um dia comum, né, nessa minha vida atual, mas como tudo na vida, né, como tudo no universo, na natureza, as coisas mudam, né? A vida, ela é feita de ciclos, e os ciclos, eles quase em sua maioria, né, eles não se fecham de forma assim, repentina, né? Claro, existem eventos, né, da vida que são súbitos, né? A morte é um evento súbito, o fim, né, o encerramento, né, de um relacionamento, né, é um marco, o fim do trabalho, etc. Essas coisas, elas são marcos assim, disruptivos, mas em sua maioria os ciclos, eles vão se fechando de forma gradual, de forma lenta, com algumas pequenas mudanças, com novos hábitos que vão se acrescentando, né? Com escolhas que nós vamos fazendo, né? E não escolher também é uma escolha, porque como tudo vai mudando, né, no universo, quando a gente fica parado, na verdade, a gente é levado para algum lugar também, né? Então, na minha vida pessoal, esse momento, ele marca o início de uma transição de ciclo de vida, né? Com algumas mudanças que vão acontecer, né, ao longo dos próximos meses, que são resultado, né, de alguns acontecimentos que marcaram esse período, né, do final de março, no meio de março e início de abril. Então, a minha vida vai acabar sofrendo essas alterações. Então, esse vídeo feito nesse dia, essa gravação, ela é feita até para eu deixar uma recordação, né, desse momento, de como era particularmente a minha vida nessa época, né? Um dia comum, né? Eu fui visitar a minha mãe, eu tô agora indo para minha casa, né? E eu tô indo por um caminho diferente até do que eu faço, né, habitualmente, né? E nesse horário, aproximadamente 4h50 da tarde, né, o trânsito em Aracaju, em um dia de semana, né? Hoje é uma terça-feira, então nesse horário já começam a ter congestionamentos na cidade, né? Então o trânsito já fica bem intenso, né? E eu fiz muitas gravações, né, ao longo desse período, né, desses meses de março e abril. E eu vou, como eu não tive tempo também, né, de fazer a edição, então à medida que eu for editando, né, e publicando na sequência, os vídeos, eles vão sair. Mas essa gravação, eu acredito que ela vai sair, vai ser disponibilizada, né, muito provavelmente no mês de junho, né? E aí, nessa época, com certeza a minha vida já vai estar bem diferente da atual, né, nesse dia 22 de abril. Eu também pretendo dar uma pausa nesses vídeos, né, em geral, tanto vídeos com trilha sonora, né, como vão ter, como tiveram, né, que vocês vão acompanhar, e vídeos com narração. É possível que eu ainda fique publicando shorts, mas os shorts não são conteúdos maiores, conteúdos genuínos, né? São genuínos, são originais, né? São todas gravações que eu faço, mas são conteúdos que
não são dessa forma, né? Apesar de que são eles que movimentam o canal, né? São shorts que trazem inscritos e trazem visualizações, porque os vídeos mesmo, eles não trazem movimento nenhum no canal. Se dependesse dos vídeos, eu acredito que o canal ainda teria no máximo 600 inscritos. Enfim. E vou dar uma pausa justamente porque vou me dedicar a outras tarefas da vida, né? Vou me dedicar com mais afinco. Não que eu me dedique a esse canal, mas fazer as edições dos vídeos longos, ela consome tempo, né? Porque além do tempo da edição, tem também a renderização, então tudo isso toma muito tempo. E não é algo que eu faço profissionalmente, eu faço como um hobby. E como eu não vou ter tempo, né, futuramente, então esse conteúdo ele vai ter uma pausa. Acredito que seja uma pausa temporária. Não acho que vai ser uma pausa definitiva, um encerramento do canal. Mas eu realmente não sei quando eu vou voltar a fazer publicações desse tipo, né, no canal. Eu acredito que os vídeos narrados também não são interessantes, porque eu não faço um roteiro, não acrescento muita coisa, muitas informações, né? Nem sempre eu também me preparo para fazer, então geralmente fica um conteúdo um pouco monótono, uma narração sem graça, né? Então por isso eu acredito também que não tenho visualizações, né? Porque eu acho que para você ter sucesso, você tem que ter algum talento. Mesmo que você faça um conteúdo ruim, esse conteúdo ruim ele tem que ter algum profissionalismo, algum talento. E não é o caso. Eu acredito até que não sejam conteúdos ruins, mas não tem profissionalismo, não tem um brilhantismo, um talento, algo que seja interessante, né? E outras pessoas têm. Você consegue fazer vídeos interessantes de qualquer coisa. Eu vejo assim, pessoas falando assuntos aleatórios, né? Sem conhecimento de causa, falando por falar, né? Como eu fazia aqui, opiniões aleatórias, mas faziam isso com brilhantismo, o que eu acredito que não seja o meu caso, né? Então a vida ela é algo assim muito breve, né? E a gente sempre tem que aproveitar, né, os momentos, os ciclos que a gente vive, porque a vida é uma sucessão de dias, né? O dia ele passa de uma forma muito rápida, né? Amanhece, aí você vai fazer alguma coisa, chegou a hora do almoço, aí você vai fazer outra coisa, quando vê já está no meio da tarde, quando vê já está assim, né, no final da tarde, anoiteceu, já é hora de dormir, e aí tudo se repete. E parece que é uma eternidade, né? Parece que é tão longo que não vai acabar nunca. Mas os dias vão passando, porque esse ciclo diário se repete. E quando a gente percebe, já foi uma semana, duas, um mês, né? E quando vê, a vida já está já tomou uma forma completamente diferente. O fato é que a gente, com essa sucessão, né, nessa repetição das 24 horas, a gente vai mudando o nosso corpo, a gente vai envelhecendo, passando por fases da vida, né, da infância, adolescência, juventude, a vida adulta, o início, né, ali nos 30 anos, em que a gente está naquela transição, né, da juventude, de vida adulta,
alta, mas com ainda muita vitalidade, ainda muito jovem, né? Você que completou 30 anos, ou que está prestes a completar 30 anos, não se ache velho. Você ainda está muito novo. Eu falo porque quando eu tinha 30 anos, né? Todo mundo passa pela crise dos 30. A gente... meu Deus, olha como eu já tô velho. Não, você tá muito jovem ainda, muito novo. Muitas mudanças acontecem, né? Tem gente que já viveu muita coisa, né? Você já não é mais jovem, principiante, você já tem uma bagagem de vida, mas você não é tão velho. Então você faz muitas coisas, né, na sua vida. Você pode fazer muitas coisas nessa década, né? Da mesma forma que os 40 anos também não são o fim. Ainda se pode fazer muita coisa com 40, né? E tem os 50 anos que a gente ainda consegue fazer, mas a vida já vai se aproximando ali do pôr do sol, como agora. A gente está se aproximando da noite, né? E nessa sequência, nessa repetição, a gente chega nos 60, nos 70 anos e a gente já está naquele escurecer da noite, né? Da vida, né? Prestes a arrumar para o desconhecido, né? Se despedir dessa vida aqui nesse mundo e ir para um mundo, para algo desconhecido. Porque a verdade, né, é que ninguém sabe o que acontece quando morre. Ninguém sabe. A gente tem sonhos, né? A religião, todas as religiões, elas tentam explicar na realidade o que vai acontecer depois que essa vida aqui acaba. Ou não acontece nada, ou vai para algum lugar, para o céu, enfim. Mas ninguém, né? Nenhuma religião provou nada. Provou de forma cabal, né? Inquestionável, né? Utilizando o método científico, tornando algo já inverossímil, tornando algo inverossímil não, tornando enfim, tornando factual, né? Como é a vida depois que a gente vai embora, né? Daqui. Eu tenho uma crença, né, básica, e quando a vida acaba, né, na minha visão particular, a gente continua, né, uma sequência em algum outro lugar, né, ainda com vínculo nessa vida que a gente tinha aqui, né, como uma continuidade, porém não mais com o corpo, com nada do que a gente tem aqui, até porque a transição daqui para essa outra parte da existência, a gente não leva nada, né? Tudo fica aqui, a matéria fica aqui, tudo que a gente acumula na vida fica. A gente chega lá, né, nessa continuidade da nossa existência, para alguma coisa que aí eu não sei o que é, mas eu tenho certeza, na minha crença, que a gente fica vinculado às pessoas, né, com quem a gente tem, né, alguma afinidade, né, os ciclos familiares, sociais, a gente sempre se encontra de alguma maneira, né, alternando papéis, ora não encontrando, seja porque a gente, enfim, mas que isso não é algo obrigatório. Eu acredito que existe algo muito maior, né? E que a gente pode continuar em outro lugar, não necessariamente, né, como algumas doutrinas, né, tem como seus postulados, né, que você fica revivendo aqui, ou com um ser humano nessa mesma espécie ou em outras espécies, mas sempre em um ciclo contínuo até você já atingir um nível, né, de evolução espiritual, ou seja lá o que for, que você não precisa mais, né, passar por isso. Eu acredito que há algo além disso, né, que a existência é muito mais complexa e a gente tem
experiências em níveis e níveis de vida diferentes que a gente não consegue descrever. Então é isso, né? É uma reflexão bem aleatória, né? Não teve nenhum guia de percurso, né? Somente esse passeio aqui nesse crepúsculo. Então é isso. Esse vídeo está se encerrando, né? Eu agradeço se você assistiu. Foi uma das poucas pessoas que assistiram. E vejo você em outra oportunidade, se ela existir. E espero que você pense, né, na vida, e como a vida ela é algo tão breve, né? E como tudo acaba, como tudo passa, continua, e acredito eu que a única imortalidade é da nossa essência, mas todo o resto é mutável. Então é isso. Até uma próxima carona.